Vida e Ensinos, capítulo 12. O Santuário Celestial. Em uma reunião realizada no sábado, 3 de abril de 1847, na casa do irmão Stockbridge Howland, sentimos uma extraordinária atmosfera de oração. Enquanto orávamos, o Espírito Santo desceu sobre nós. Nós nos sentíamos muito felizes. Logo fiquei inconsciente quanto às coisas terrestres e fui envolvida em uma visão da glória de Deus. Vi um anjo voando depressa na minha direção. Rapidamente, ele me levou da terra à santa cidade. Ali vi um templo e entrei nele. Entrei por uma porta antes de chegar ao primeiro véu, que se levantou, e passei para o lugar santo. Ali vi o altar de incenso, o castiçal com 7 lâmpadas e a mesa sobre a qual estavam os pães da proposição. Depois de ver a glória do lugar santo, Jesus levantou o segundo véu e passei para o Santo dos Santos. No lugar santíssimo vi uma arca. A parte de cima e os lados eram de ouro puríssimo. Em cada uma de suas extremidades estava um lindo querubim com as asas estendidas sobre ela. Tinham o rosto voltado um para o outro e olhavam para baixo. Entre os anjos havia um incensário de ouro. Por cima da arca, onde os anjos estavam, havia uma glória extraordinariamente fulgurante, com a aparência de um trono em que Deus habitava. Jesus ficou ao lado da arca e, ao subirem para ele as orações dos santos, o incenso ardia, e com o incenso ele oferecia as orações a seu Pai. Na arca estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara florida de Arão e as tábuas de pedra que se dobravam como um livro. Jesus as abriu e vi os 10 mandamentos, nela escritos com o dedo de Deus. Em uma tábua havia 4 e na outra 6. Os 4 na primeira tábua brilhavam mais do que os outros 6. Mas o 4º, o mandamento do sábado, resplandecia mais do que todos, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra ao santo nome de Deus. O santo sábado resplandecia, circundado de uma auréola de glória. Vi que o mandamento do sábado não tinha sido pregado na cruz. Se fosse assim, os outros 9 mandamentos teriam sido também, e teríamos a liberdade de violar todos, assim como violam o 4º. Vi que Deus não havia mudado o sábado, pois ele nunca muda, mas o Papa o tinha mudado, do 7º para o primeiro dia da semana, pois havia de mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25. Vi que, se Deus tivesse mudado o sábado do 7º para o primeiro dia, teria mudado a inscrição do mandamento do sábado, gravada nas tábuas de pedra que agora estão na arca, no lugar santíssimo do templo celestial. E assim estaria escrito: o primeiro dia é o sábado do Senhor teu Deus. Porém, vi que seus dizeres eram os mesmos que foram escritos pelo dedo de Deus, tábuas de pedra entregues a Moisés, no Sinai. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Êxodo 20, verso 10.
Vi que o Santo Sábado é e será o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e é a instituição mais apropriada para unir os corações das preciosidades de Deus, os santos do advento. Vi filhos de Deus que não entenderam nem guardaram o sábado. Eles não rejeitaram a luz posta sobre eles. No começo do tempo de angústia, ficamos cheios do Espírito Santo quando saímos e, de maneira mais ampla, proclamamos o sábado. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais, pois não podiam refutar a verdade do sábado. Nessa ocasião, todos os escolhidos de Deus viram claramente que tínhamos a verdade. Eles vieram e suportaram a perseguição conosco. Vi espada, fome, pestilência e uma grande confusão na terra. Os ímpios pensaram que havíamos trazido juízo sobre eles e decidiram livrar a terra de nós, julgando que assim os males cessariam. No tempo de angústia, todos nós fugimos das cidades e povoados, mas fomos perseguidos pelos ímpios que com espadas entravam nas casas dos santos. Ao levantarem a espada para nos matar, ela se quebrava e caía impotente como a palha. Então, dia e noite, todos clamamos por livramento e o clamor chegou até Deus. O sol apareceu e a lua se deteve. Os rios deixaram de correr. Nuvens negras e densas apareceram e se chocaram entre si. Porém, havia um lugar claro, de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual abalou os céus e a terra. O céu se abria e se fechava em agitação profunda. As montanhas eram sacudidas como caniço ao vento e lançavam ao redor rochas irregulares. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. Ao anunciar Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e proclamar o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e logo silenciava enquanto as palavras ressoavam sobre a terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos em cima, ouvindo as palavras que saíam da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos dos maiores trovões. Era terrivelmente solene. No fim de cada frase, os santos exclamavam: Glória! Aleluia! Tinham o rosto iluminado com a glória de Deus e resplandecente como o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não conseguiam olhar para ele por causa da glória. Quando a bênção eterna foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria descansar. Vi o escravo piedoso se levantar em triunfal vitória e se desvencilhar das correntes que o prendiam, enquanto seu ímpio senhor ficava confuso sem saber o que fazer, pois os ímpios não conseguiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca. Pareceu-me mais linda do que nunca. Sobre ela estava sentado o Filho de Deus. A princípio, não vimos Jesus na nuvem, mas quando ela se aproximou da terra, pudemos contemplar seu rosto belíssimo. Essa nuvem, quando apareceu,
Era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou à vida os santos mortos que surgiram revestidos de gloriosa imortalidade. Os santos que estavam vivos foram transformados num momento, e com eles, os santos ressuscitados, foram arrebatados para a carruagem de nuvem. Por todos os lados, ela apresentava aspecto resplandecente ao se elevar. De cada lado da carruagem havia asas e debaixo rodas. Ao subir a carruagem, as rodas clamavam: Santo! As asas, movendo-se, clamavam: Santo! E o cortejo de santos anjos ao redor da nuvem clamava: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam: Glória, aleluia! E a carruagem subiu à santa cidade. Jesus abriu as portas da cidade de ouro e nos fez entrar. Ali fomos bem-vindos, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus. Apocalipse 14:12. E tínhamos direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14.